análise microbiológica de produtos estéreis, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a análise tem que ser feita em uma sala, dentro de uma sala grau B. Então a gente está aqui numa sala fechada, com controle de pressão para entrar aqui, a porta não abre para dentro, a porta é de correr. Essa é uma sala que foi esterilizada, ela tem luz ultravioleta para esterilizar o ambiente, tudo isso para controlar a contaminação aqui da sala. E a manipulação em si do produto estéril, ela vai ser realizada dentro do fluxo laminar, que também foi limpo com álcool 70 e esterilizado com luz ultravioleta. Depois dessa limpeza toda, a farmacopeia recomenda 2 métodos para produtos não estéreis. Uma de inoculação direta, eu vou abrir o produto e colocar dentro da embalagem, vou colocar dentro dos tubinhos. Então, abrir o produto estéril, colocar dentro do meio de cultura, e a outra forma, eu vou filtrar o produto passando por uma membrana de poro 0,45. Vamos fazer o método de inoculação direta primeiro. Eu preciso evitar, primeira coisa, a contaminação do produto em si. Eu já limpei para colocar ele aqui dentro, porque esse ambiente também está limpo, mas eu vou limpar de novo com álcool 70. Vou limpar a rola. E aí a farmacopeia recomenda que eu, para frascos de até 4 ml, que eu use ou o volume total, mas não menos do que 1 ml. Esse aqui é de 2 ml, então eu vou colocar 1 ml em cada meio de cultura. Qual meio de cultura? Tioglicolato para bactéria e agora o caseína soja para fungos. Tioglicolato depois vai ser incubado a 37 graus Celsius e o caseína soja a 25. Eu posso esperar até 14 dias para observar o crescimento de micro-organismos ou não. Eu posso fazer meio líquido agora? Não preciso. Por que a farmacopeia me recomenda caldo e não meio sólido? Porque não me interessa mais saber quantas unidades formadoras de colônia existem. Me interessa saber se tem ou não tem contaminação. Porque não pode ter contaminação nenhuma. Então, só de ver a turbação já é uma forma eficiente de garantir que está contaminado ou não aquele produto. Então, deixa eu... Vou abrir agora a cola. Colocar 1 ml em um dos tubos. No outro. Feita a inoculação direta. Simples assim, incubo agora as amostras. Quantas vezes eu vou repetir isso? Depende de quantas unidades, e dependendo do tamanho do lote, depende de quantas unidades a farmacopeia me recomenda pegar daquele produto. O método de filtração em membrana, então eu tenho que
que montar, tem que preparar antes um sistema esterilizado para fazer essa filtração. Eu tenho que, inclusive, filtrar a própria membrana. A membrana de nitrocelulose é colocada aqui num suporte do sistema. Abaixo dela, tudo estará esterilizado e eu tenho um espaço aqui para colocar justamente uma bomba de vácuo que vai puxar a minha amostra aqui da parte de cima. Então eu fecho o sistema de cima com o sistema de baixo. Coloco a mangueirinha da bomba de vácuo aqui. E aí a primeira coisa que eu preciso fazer é passar por essa membrana 5 ml de um fluido que nada mais é do que um caldo de peptona bem suave, sem muita concentração de peptona em pH 7, tanto para molhar a membrana e assim quando eu for passar a amostra, que é um volume pequeno ou mesmo que seja um volume grande, a membrana já está molhada, então não é a minha amostra que vai molhar a membrana. Como também já é uma forma de preparo em pH 7, é uma forma de garantir que quando essa membrana for levada para o meio de cultura, ela ajuda, ela não desfavorece o crescimento dos micro-organismos que estão retidos nela. Eu vou abrir a parte superior aqui do sistema de filtração, só deixar a tampa encostada e vou colocar os 5 ml do fluido. Molho a minha membrana com ele e vou ligar a bomba de vácuo. Então vejo que o fluido já passou e aí eu já entro com a minha amostra. É um medicamento que eu preciso testar. Pode ser um volume maior. Aqui eu tenho um medicamento que é cimetidina 2 ml, uma ampola. E vou aplicar aqui sobre a membrana. É recomendado lavar a membrana quando eu tiver um produto com coloração, para tirar o excesso de coloração de cima da membrana, ou quando eu tiver um produto com antibiótico, para tirar o excesso de antibiótico. Mas aqui eu vou lavar a membrana 3 vezes com 20 ml para lavar esse excesso de produto que ficou no sistema. Agora retirar a membrana. E aí, como para analisar uma amostra
que eu coloquei inteira sobre essa membrana, eu preciso de 2 meios de cultura, a farmacopeia me diz que eu posso utilizar uma tesoura esterilizada, uma tesoura limpa, para recortar a membrana em 2 partes iguais e inocular os 2 meios de cultura, cada um com metade dessa membrana. Eu preciso de uma pinça para pegar a membrana. Eu vou deslocá-la aqui em cima. Tirar. Vou cortar a membrana na metade. Uma metade vai para o meio caseína soja. Daqui a pouco eu abaixo ela e a outra metade vai para o meio triglicolar. Então, ó, eu abaixei as membranas, agora elas estão dentro do meio de cultura. Basta incubar até 14 dias caseína soja para fungo e tioglicolato para bactéria. Esse é o nosso teste. Eu vou fazer o mesmo tipo de filtração e incubar nos mesmos meios de cultura o próprio fluido. É muito importante que eu tenha o controle negativo desse método. Lembra que eu usei o fluido para molhar a membrana no começo da filtração? Agora então eu vou só molhar a membrana com aquele 5 ml e já incubar, cortar em 2, né? E já incubar no meio de cultura, só como fluido. Para ver então se o fluido tem alguma contaminação que pode levar a um resultado de crescimento bacteriano, mas que está no procedimento, no material do procedimento e não no produto em si. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ligar a bomba no sistema de filtração. A membrana já está lá dentro. Só vou fechar aqui. Abrir. Pegar 5 ml do fluido. Colocar da mesma forma sobre a membrana. Ligar a bomba para que o fluido desça. O fluido desceu. Eu desligo a bomba. Vou abrir o sistema e cortar a membrana em 2. Uma metade vai para o caseína soja, daqui a pouco eu afundo ela, a outra metade vai para o tioglicolato.
mesma incubação, 14 dias, 37 graus bactéria, tioglicolar, 25 graus caseína soja para o crescimento de frutos. E agora vamos observar então qual foi o resultado do nosso controle microbiológico de produtos estéreis, tanto pelo método direto, que foi aquele que a gente só abriu a ampola e inseriu 1 ml em meio de cultura, e também em cada meio de cultura, né? E também vamos ver como que foi o teste com a filtração, em que a gente colocou a membrana dentro do tubo de cultura. Para as amostras, então, a gente tinha feito um inóculo direto em tioglicolato, em caseína soja, e incubamos o tioglicolato a 35 graus por 14 dias, caseína soja por 14 dias, 25 graus. E a gente consegue observar que os meios estão bem límpidos, principalmente o caseína soja, é bem fácil observar. Agora, o tioglicolato, ele é um pouquinho escuro, mas vejam que dá para ver o fundo facilmente, sem problema nenhum de turvação. Indicando, então, que nossa amostra não estava contaminada, como é de se esperar para um medicamento estéril. Agora, esse aqui é também o método direto que eu fiz com uma ampola de citoneurin, que é um medicamento avermelhado, então, e vejam que fica mais difícil observar a presença ou ausência de turvação. No caseína soja, tudo bem, mas no tioglicolato, devido à coloração do medicamento, à coloração do meio de cultura, já fica mais difícil observar. Observar a presença ou a ausência de turvação. E por isso que o meio por filtração acaba sendo mais relevante nesse caso de medicamentos coloridos, porque aí a coloração não vem junto com a membrana para o meio de cultura. E aí a gente tem só a coloração do meio de cultura para analisar mesmo. Então, vejam aqui no ensaio de filtração que a gente tem a membrana, então, que está mergulhada no meio de cultura. Mesmo ambos ficaram 35 e 25 graus a 14 dias da mesma forma que os métodos diretos. Mas vejam que a gente não tem turvação quando a gente homogeneiza os tubos, os meios de cultura estão límpidos. E mesmo com o tioglicolato, deixa eu ver aqui no fundo branco. Mesmo com o tioglicolato, a gente não vê nenhuma turvação. A gente vê a membrana lá do outro lado do tubo, mas a gente não vê turvação nenhuma. Indicando também que essa outra amostra estava estéril, como esperado. Lembrando que quando a gente faz o teste de esterilidade, a gente sabe que aquela amostra testada estava estéril. Mas as boas práticas de fabricação têm que me garantir que todo o lote foi fabricado da mesma forma e que, portanto, eu teria o mesmo resultado com todo o lote. Aqui para comparação e para verificação do fluido, porque a gente, quando fez a filtração, logo depois da filtração, a gente passa antes da filtração, né, a gente passa um pequeno volume de fluido, e logo depois da filtração também a gente passa sobre a membrana novamente esse fluido para tirar resíduos de coloração, de antibióticos que possam ter ficado sobre a membrana. Então, a gente precisa também fazer um controle negativo desse fluido e do método em si. E por isso aqui a gente tem mais 2 tubos, tanto de caseína soja como de tioglicolato, em que a gente não vê nenhuma turvação do meio de cultura. Tô tentando dar um foco aqui maior para mostrar
Estão vendo a membrana aqui atrás, que mostra, sem sombra de dúvidas, que não tem turvação nenhuma. Não dá pra ver do outro lado do tubo sem turvação. E como controle positivo, como que ficariam esses meios de cultura? Como que eu veria que tem crescimento microbiano? Eu só veria se tem ou não crescimento, o que já é suficiente para eu rejeitar o produto, reprovar o produto, caso tivesse crescimento, né? Porque então o produto não está estéril. Mas como que eu vejo esses tubos? Eu fiz 2 tubos aqui de controle positivo, um caseína soja, esse aqui caseína soja, esse tioglicolato. Mesma forma de incubação, mesma forma de esterilização, de filtração. E aí, no caseína soja, o tubo, o meio de cultura, ele tá bem turvo. E no caso do tioglicolato, se a gente tenta ver do outro lado do tubo, a gente não consegue. Por quê? Porque tem a turvação desse meio de cultura. Também não é tão fácil assim, mas a gente tem que observar que não consegue, que a gente não consegue ver a membrana, a sombra da membrana do outro lado do tubo, quando tem a turvação. Então, nesse caso, ambos os produtos estão aprovados. E a gente vê que produtos coloridos dificultam a nossa visualização, ainda mais se a cor vier junto com o tubo, né, com o produto. Se a cor for filtrada na membrana e a gente lavar a membrana, a cor sair, isso facilita a nossa visualização do crescimento, que no meio tioglicolato já não é tão fácil assim também. E agora, para o teste ainda de produtos estéreis, falta a gente avaliar a presença de endotoxinas, que é o próximo passo.